Estava hoje na Neoquímica Arena. Quando pintou a escalação sem Neymar, como diria o outro, pintou um clima? Sim, surpresa. Foi surpreendente mesmo. E aí a gente começou a entender, conversei com algumas pessoas do staff do Santos perguntando e realmente assim, tinha um ar de interrogação de que ele não pudesse nem jogar a partida. Mas não deixaram claro isso. Ah, pode ser que entre no segundo tempo, jogue 15 minutos ali para decidir. E não foi o que aconteceu. Pois é, porque ficou todo mundo nessa, né? Será que o Neymar vai jogar? Será que o Neymar vai entrar? Como é que o Neymar vai se comportar? O Santos precisando, terminou o primeiro tempo 1-1. Depois do jogo, essa dúvida que a Paloma e todo mundo teve, também os repórteres que estavam lá na coletiva do técnico Pedro Caixinha tiveram. Presta atenção na resposta do Caixinha. Bem, o Neymar apresentou um desconforto que nós todos achamos que era importante não ter contribuição no jogo. É apenas um desconforto, mas levou a que não tivesse podido ter participação. Foi um pedido meu e ele aceitou claramente de poder estar com o grupo, sabendo que não podia participar porque ele é um jogador diferenciado, é um jogador iluminado, é um jogador que tem uma energia fantástica e que hoje sofreu muito não podendo participar no jogo. Bom, acho que não restou muita dúvida, né? Um desconforto, ele primeiro minimizou o desconforto, mas depois disso é um desconforto que a gente sabia que ele não poderia ser utilizado. A nossa pergunta é a seguinte, mas ele disse, eu pessoalmente convidei para ele vir, para ele ficar no banco, mesmo sabendo que ele não podia jogar. A pergunta é essa aqui, ó, para a nossa enquete do programa. Você teria levado o Neymar para o banco, mesmo sabendo que ele não iria jogar? A gente já começou a botar nas nossas redes essa pergunta. Aí você vai poder... Você sabe que esses números aí estão se mexendo assim só para aquecer os nossos motores, não é? E não é inteligência artificial. E não é. Dodô, você teria levado? Boa noite. Boa noite, Kleber. Não teria levado. Nem para o banco? Nem para o banco. Eu acho que quando você... Pelo jeito, já sabia que o Neymar estava com desconforto muscular, não foi o que eu entendi. Estava fazendo tratamento. E aí a gestão que me chama a atenção. Você tem que estar atento aos jogadores que estão disponíveis para você. Você tem o Guilherme, você tem o Soteldo, você tem o Tiquinho. São jogadores que você joga a responsabilidade para eles. O Neymar lá, no banco e tal, cara, não acrescenta nada. Não foi uma decisão um pouco antes do jogo? Não, então, eu tô falando que eu não levaria. Um pouco antes do jogo, você acha? Porque ele não treinou bem durante a semana por causa da dor. Que não. Porque acho que, pelo que foi passado, né, Paloma, o pessoal do Santos já sabia que ele não ia jogar. Foi o que eu entendi também. Então. Você não teria levado? Não teria levado. Você teria levado? Não, Salve, você teria levado? Não teria levado, Kleber. Eu acho boa noite a você, boa noite a todos. Porque o Neymar, acho que até a Paloma pode dizer melhor, ele até brinca, faz um bobinho ali no campo antes, 1 hora antes é divulgada a súmula. Já sabia a relação dos jogadores. Já sabia que o Neymar não podia jogar. Agora o Neymar faz parte da súmula e não podia entrar. Eu não levaria, não. Você levaria, Paloma? Eu levaria, sim. Eu levaria. Depende do que aconteceu ali nos bastidores, né? Se foi no aquecimento, ele não fez nenhuma movimentação ali muito brusca, não. Mas eu acho ele que estava mais alongando, Eu acho que já estava meio certo que ele não ia jogar. Então, porque se pro Caixinha ter pedido, como o Caixinha disse, o Caixinha já sabia. E até questão da convocação, né, Kleber? Para ir se apresentar. A CBF estava sabendo que o Neymar estava com desconforto. Que foi convocado quinta-feira, né? Então, os caras estavam sabendo que ele não estava... Você acha que a prioridade é a seleção? Ele não tem nada disso? Não, eu acho que ele não tinha condição de jogar hoje. É isso. Tá. Assim, eu nem misturaria a seleção nesse instante. Assim, ele se machucou contra o Bragantino. Não sei se ele fez o tratamento que precisava ser feito durante a semana, mas ele se machucou contra o Bragantino. Eu tenho a impressão que ao longo da semana o Santos percebeu que ele não poderia jogar. E o Caixinha achou que seria interessante tê-lo. Você tem hoje 12 reservas. Quer dizer, você teria 11 sem ele. Mas a presença dele. Eu deixei o Noriega por último porque eu ouvi um argumento bom. Se fosse na Vila, eu perguntando pelos corredores, um cara me respondeu assim, se fosse na Vila, eu não deixaria ele no banco. Porque a Vila ia pedir Neymar, Neymar, Neymar. Hoje, sem torcida do Santos no estádio,
eu posso deixar e não vai ter pressão. Você levaria ou não? Eu talvez levasse para acompanhar o grupo, mas não colocaria no banco. Eu acho que o Santos tentou fazer um teatro. Tentou fazer um teatro para deixar uma dúvida no ar, inclusive para o adversário, pela importância que tem o Neymar como jogador. A gente até durante a transmissão falou sobre isso. Vai que o jogo se encaminha para os pênaltis. Né? Sim. De repente ele faz uma alteração no finalzinho, põe o Neymar, que é um grande cobrador de pênaltis. Imagino que ele tenha jogado talvez com essa possibilidade, mas estou com o Kleber no que ele fala do seguinte: o Santos já sabia há muito tempo que ele não podia jogar. Tenho quase certeza disso. E foi empurrando a situação, talvez para criar um teatro aí, porque isso é muito comum no futebol brasileiro, né? No passado, principalmente, tinha muito isso. Vai, não vai, tá no banco. Fez um teatro que não serviu para muita coisa. E passa aquela coisa de que tá com o time também. Mas você levaria? Eu levaria. Salve não. Não levaria. Dedô não, você? Para jogar, não. Levaria para acompanhar. Você não deixaria no Não deixaria no banco. Bom, você responde aqui pra gente, tá? Vai ali nas redes sociais do programa e responde pra gente. A Duda Gonçalves, quando acabou o jogo, o Yuri Alberto foi eleito o craque do jogo, né? Sim. E ele deu uma entrevista pra ela, só pra ela. E é claro que ela perguntou, vem cá, pô, beleza, tá na final, tal. O que aconteceu no vestiário em Guayaquil depois da derrota para o Barcelona? Duda Gonçalves e Yuri Alberto no Sport Record. Muitos jogadores mostraram grande satisfação entre nós ali mesmo de como a gente estava enfrentando aquele jogo antes do intervalo. Então foi coisa de momento ali, rápido a gente já se acalmou e pôde retornar para o segundo tempo. Então acho que é coisa que acontece durante o time, então momentos assim que nos fortalecem. E a gente sabe como é que é, sai muita especulação, sabe que rolou cadeirada, que rolou tapa, mas não rolou nada disso. Nosso grupo é muito tranquilo, é muito equilibrado, então a gente vai junto, vai firme, a gente tem até quarta-feira para a gente poder se recuperar e, se Deus quiser, fazer um grande jogo. Teve briga? Teve discussão, né? Não teve cadeirada. É do jogo, Dodô. Os caras querem ali, tem um... Tomou 3. Cadeirada não. Cadeirada não. O time tomou 3, jogou super mal. Tem que ter discussão, tem que ter algum problema. Não pode estar tudo normal. Mas já teve, você já viu ter tapa? Ou quase? Já. Você já brigou, Dodô? Eu não. Eu quero brigar comigo, Dodô cara, é da tá de sacanagem. Alguém tentou... Você já ouviu a história do Edilson com o Rincon? Já. Eu joguei com o Rincon no Santos. Não, que o Rincon quis pegar o Edilson. Sim. O Rincon quis pegar o Caio. O Rincon era desse tamanho, né? O Rincon quis pegar o E o Caio. Edilson é desse tamanho. Mas você viu o que o Edilson fez? Vai pegar um grandão, né? Não, ele foi atrás do Vampeta e falou: bate Então, no Vampeta, bate no que é do Vampeta. seu tamanho. O Vampeta falou: eu? O problema é o Rincon brigar com o Caio e eu ter que ir lá segurar o Caio pra não brigar com o Rincon querer bater em mim. Nossa, Esse que é o problema. o Caio, o bananão? É. Olha, ele ia arrebentar o Rincon. Aí eu tive que entrar na briga quase apanhando o Rincon. Nossa, mas você salvou o Rincon. Eu salvei o Rincon. Não, mas agora sério. Ó. O Emiliano Dias, que sempre faz parte das entrevistas, junto com o pai dele, o Ramon Dias, também foi perguntado e não escondeu o jogo. Foram bem hoje, hein? Y después lo de la briga es algo normal que acontece y yo gosto que aconteça también porque es normal, yo brigo todos los días con él, entonces son cosas de trabajo, cosas de fútbol que es normal y acho que hoy todo el grupo hicimos un gran juego y tenemos la posibilidad de dar un título después de 6 años, vamos a dar la vida la final para poder cumplir ese sueño de ganar un título con Corinthians. Então, a minha grande dúvida é assim, qual é o tipo de briga? Né? Briga sempre teve. Cara chutar a porta de armário sempre teve. Bater boca sempre teve. Às vezes a gente vê isso no campo. No vestiário deve ser muito mais. Os caras contam, e o Dodô é testemunha, quando tá tudo bom, o vestiário depois do jogo tem um ambiente. Quando as coisas começam a não sair direito, o time começa a perder, aquele cara que estava no banco, ou está no banco, e não reclama de nada, quando o time perde, ele já joga chuteira no armário. Esse técnico não me põe no time! E você ouve só plá! Então, assim, tudo depende do tipo de briga. Agora, percepção de quem viu o jogo pela televisão quarta-feira e trabalhou no jogo de hoje. O time do Corinthians hoje, independentemente do que vocês acham do nível técnico da partida, o time estava solidário, o time estava competitivo, o time pegou. O lance da expulsão do Zé Ivaldo.
Se você vê a dedicação do Yuri Alberto naquela jogada, é o retrato fiel do que você está falando. Ele sai bem depois, ele vai correndo, ele chega na frente, dá um tapa na bola, sofre a falta e é expulso. Entre eles, Nori, assim, entre eles não teve jogando braço, nada. Todo mundo estava muito ligado no lance. E não estou falando que jogou bem ou jogou mal, tá? Ah, foi bem o Corinthians. Não. Melhorou bem. Não, mas a postura que o Corinthians teve no meio da semana foi uma postura assim que não condiz com aquilo que a torcida do Corinthians espera. Mas aí é que tá, eu ia te perguntar justamente disso, a diferença de um time que faz a melhor campanha do Campeonato Paulista, jogando bem, da apatia que a gente viu na Libertadores. O problema é a Libertadores mesmo? A entrevista do Ramon Dias foi ruim. Eu não gostei da entrevista do Ramon Dias. Depois do jogo? Mas ele falou uma coisa que é verdade. A Libertadores é diferente. Então, se você vai lá com uma postura, joga com um time que é um time que, assim, o Corinthians é melhor com esse time. E o time parece que no segundo tempo foi um atropelo. Mas o time é provavelmente, que não é um time maravilhoso, provavelmente é um time que, se fosse treinado para jogar um campeonato estadual ou nacional no Brasil, ia jogar. É isso. Sim. Mas por isso que eu estou falando que a questão técnica do Corinthians não prevaleceu sobre um time que o Corinthians é melhor. Mas é um time que enfrenta o Corinthians em Guayaquil de um outro jeito. Diferente do que os times do Campeonato Paulista fazem. Quando vão enfrentar o Corinthians dentro ou fora de casa. O Barcelona em Guayaquil é o Barcelona que está fazendo 100 anos e está pensando em ser campeão da Libertadores. É óbvio. Essa é a cabeça. O que a gente às vezes não admite é que quando você vai jogar com as seleções nacionais, seja uma seleção... Eu estou falando seleção minimamente competitiva, tá? Essa seleção é formada pelos melhores jogadores que tem no futebol do país. E esses caras... Porque assim, ó, eu vejo muita gente mesmo aqui falando assim, pô, o Brasil empatou com a Venezuela. Gente, hoje nós tínhamos o Martínez, nós tínhamos ótimo jogador. O Soteldo, no banco do Santos tinha o Rincon, tem mais um venezuelano que... O Savarino é venezuelano? Savarino é venezuelano. Savarino é venezuelano, foi campeão pelo Botafogo. Foi. O ano passado, né? De 2 campeonatos, né? Então, assim, se nós temos 4 jogadores atuando no futebol brasileiro, 3 titulares absolutos e um que... Então, o time deles, quando se junta, vai dar trabalho. Não, mas a questão do jogo do Corinthians, Paulo... Agora é a postura do Corinthians. É a postura. Aí, o que acontece? Quando tem uma postura dessa, quando o desempenho é bom, contra um time que você pode combater, aí vai gerar briga, vai gerar discussão e a resposta tem que vir no outro jogo. A resposta técnica foi boa? Não foi maravilhosa. Não. Mas o que a gente viu o Corinthians? Competiu. E o resultado conta pra caramba também. O Corinthians é o Brasil na Libertadores. Daqui a pouco eu quero saber se dá pra virar esse jogo. Quem que fala isso? O Corinthians é o Brasil na Libertadores. Sei lá, todo mundo. Eu conheço. É? Legal? Eu vou falar aqui. Ele é legal, ele vai fazer. Yuri Alberto, fala com Duda Gonçalves. E essa torcida merece muito, todos nós jogadores também, a gente batalhou tanto para isso. O ano passado a gente saiu de uma zona de rebaixamento, está na Libertadores, está brigando por uma vaga na Libertadores novamente. Então esse grupo merece demais e o torcedor também merece muito essa entrega. O clássico é jogo que se joga com o coração e nesse jogo, graças a Deus, foi dessa forma. Eu pude ajudar a minha equipe com mais um gol dentro de casa, então é uma felicidade absurda, eu estava muito emocionado de ir. Esse eu senti falta na convocação do Dorival, hein? Não é por nada, não. Sério? Sério. Você acha que tinha que ser Ele convocado? Hugo Souza, ó. O Dodô tá rindo. Dodô, vem cá. Dodô, vem cá. Vem cá. Agora é a sua vez. Ela falou que o Yuri tinha que ser convocado. Sim. Acha um aí, mostra pra ela. Vai, fica à vontade. Yuri Alberto legal, tinha que ser convocado. Yuri Alberto tinha que ser convocado? É esse mesmo? Com todo respeito ao Yuri Alberto, né? Que é um ótimo jogador. Eu vou sair fora. Mas a questão é a convocação, você está falando, né? Convocação. Vamos lá. Vocês gostam disso? Vocês acham que é tudo isso? Não, espanto? Você está procurando um negócio. Eu acho que não seria um espanto ele ser convocado. Mas não é assim um nome que a ausência dele não cria nenhuma crise. Eu sabia que esse papo ia rolar, porque quando ele teve na... Não, sério mesmo agora, brincadeira à parte. Quando ele teve na lista, ele e o Hugo estavam na lista, né? Eu acho que qualquer um dos dois que fosse convocado, se um dos dois fosse convocado, acho que não seria nenhum absurdo. Claro, o Hugo... mas o Yuri Alberto, que é o caso, o Yuri Alberto tem jogado como um atacante do Corinthians, um time de ponta do futebol brasileiro,
o que a gente mais ou menos espera de um jogador que atua no ataque de um time de ponta do futebol brasileiro. Ele faz gol, ele corre. O Noriega acabou de falar do pique que ele deu na expulsão do Zé Ivaldo. Ele é um jogador que, assim, fez gols decisivos nas duas partidas, lá na partida que classificou o Corinthians para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Foi o artilheiro do Brasil no ano passado. Então, eu acho que o Yuri Alberto, convocado que fosse para a seleção brasileira, não seria nenhum espanto. Aê! Não seria nenhum problema. Mas acho, ao mesmo tempo, Lá vem. que as opções que nós temos hoje de ataque São ótimas. são opções que estariam, teoricamente, à frente do Yuri. Quais foram os atacantes convocados? Estevão, Rodrigo, Atacantes. Né? Vinícius, Rafinha. Savinho, Rafinha e o João Pedro. Talvez o João Pedro, você possa dizer, bom, peraí, foi o João Pedro, não pode ir o Yuri? É isso. Talvez. É perfeitamente possível. Ele é artilheiro do Brasil. Né? Você vai retirar a plaquinha que o senhor me deu ou não? Eu tô falando porque a gente entrou na brincadeira aqui, mas claro, ninguém tá falando que o Yuri Alberto não é um bom jogador. Isso aí, pelo amor de Deus. Lógico. Mas assim, pra mim, a questão, já que você tocou na seleção brasileira, é o Hendrick não tá, né? Sim, também. Exatamente. Aí, pra mim, que é o Mais problema, do que o João Pedro tá ou o Yuri Hendrick podia não estar, tá, né? é o Hendrick que não tá. O Salvinho, bom, daqui a pouco a gente fala. Tem o Matheus Cunha também, que O Matheus Cunha é meia hoje. ele é meia, mas convocou de ele meia, é o artilheiro do time. mas ele é meia. A questão do Hendrick chama muita atenção por isso. O Matheus Cunha, ele fez 13 gols, se eu não me engano. Não, ele tá jogando muito bem no Muito bem. Wolverhampton, que é o... Que é o 17º colocado do Campeonato Inglês. Aí o, De 20. De 20. Aí o Hendrick, que é um reserva de luxo do melhor time do mundo, não pode ser chamado. Não faz muito sentido. Mas vamos lá, assim, ó. Quem ofereceu, quem teve mais jogadores convocados aí foi o Flamengo, né? O Flamengo teve, Danilo. eu talvez não lembro todos, mas Danilo. foi o Léo Ortiz, o Gerson, o Danilo E o... e o lateral direito, o Wesley. Wesley, isso. Foram 4 jogadores do Flamengo convocados. E o Flamengo está em mais uma final do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense vão disputar a final do Campeonato do Rio de Janeiro. O Fluminense empatou hoje com Volta Redonda, 0-0, lá em Volta Redonda. Não, eu vou... Deixa eu voltar só numa coisa assim. Antes disso, eu gostaria de mostrar para você. É que eu estava fazendo tudo isso para deixar o Salve desatento. Porque o Salve vai entrar em campo depois desta declaração do zagueiro Gil. Bravo, hein? Primeiro, eu só quero falar, esses clássicos desse jeito aí, semifinal ou final, tem que trazer os caras de fora pra pintar jogo aqui. Porque semana passada o cara do Mirassol tomou um carrinho por trás aqui e o juiz nos expulsou. O Zé Ivaldo fez uma falta pro amarelo que ele deu e depois ele foi lá e voltou atrás e deu vermelho. Eu fui falar com ele ali agora, tem que ter critério pra pintar essa p***. E sabe por quê? Por isso que os caras de fora tem que vir aqui apitar. O jogo não tem o que falar. Se o Corinthians venceu porque mereceu, mas ele poderia ter e tá pitando o jogo certo. Ou muda a federação, ou muda alguém tem que fazer alguma coisa. Esses caras aí, o Matheus é muito novo pra pitar um clássico desse tamanho. Você entendeu por que eu comecei a ir para o Rio? Porque eu falei, vamos botar um pouco de praia na conversa, porque o Salve vai ficar tenso. Vem cá. Tenso. 27... Você está falando? 27 anos de idade. Tenso, Paloma. 27... Agora eu vou ficar tenso para analisar o jovem árbitro. 27 anos de idade. Tá elegante. 27 anos de idade tem o Matheus Candançan. Apitou hoje o 13º jogo dele? Ou o 14º? 11 jogos. Acho que o 12 jogos com o de hoje? Com o de hoje e trabalhou 4 no VAR, no Campeonato Paulista. Pô, agora Por isso que é geração VAR. O cara faz, apita e fez. Apita, cara trabalha na cabine. 20, porra, isso não é possível. 27 anos. É uma máquina. 27 anos, o Gil tem 37. Agora o Gil deitou a boca. Foi. O Gil achou a expulsão. A comparação é com o lance do jogo Corinthians. Quem foi que fez a falta? O Carrilho. O Carrilho. Carrilho fez a falta e não foi expulso. Explique-nos. O que o Gil está reclamando é critério no campeonato, né? E aí tá assim. Né? Na verdade, o que nós estamos vendo aqui agora é a expulsão de hoje, né? Essa não é a do Zé Ivaldo. Não, essa aí é a jogada do... É do Escobar. Essa é a jogada do Martínez. Mas, enfim... Então, agora, a do Zé Ivaldo, não tem como o Gil em nenhum momento está questionando a do Zé Ivaldo. Ainda bem, né? Ainda bem que ele Você achou que ele não está questionando? Não, achei que ele está comparando com a não expulsão no jogo contra o Mirassol. Ele está falando de critério do campeonato. É outra coisa. Carrilho tinha que ter sido expulso domingo passado? Aquele carrinho foi forte, olhando tinha que ser expulso. Ali era para cartão vermelho. E hoje tinha que ser expulso também.
Hoje tinha que ser expulso. Não se discute a expulsão de hoje, Kleber. Agora, o que dá para discutir? Por que no campo não expulsa e precisar do VAR? Aí eu acho que o Gil está falando e tem que falar bem mesmo. O VAR hoje recomendou a revisão. Para mim, correto. O VAR tinha que atuar nesse lance do Zé Ivaldo. Adriano Miranda. Exato, Adriano Miranda. Agora, no jogo contra o Mirassol, o VAR também tinha que recomendar analisar o lance. Pois é. Aí é Mas critério de intervenção. Então, mas é critério que deve ser determinado por alguém, para todos, ou é um critério pessoal de eu chamar ou não chamar? Não, critério que deve ser determinado na pré-temporada para todos os árbitros em todo o campeonato. Não pode ficar discutindo. Um jogo é de um jeito e o outro é de outra forma. Principalmente, Kleber, intervenção do VAR. Intervenção do VAR tem que ser bem definido. Não são lances interpretativos, são lances de matéria exata para mim. Tanto a do Carrídio quanto a de hoje. Bom, você expulsaria. Expulsaria. Acho que o Gil estava mais nervoso do que com a razão, ou tem uma razão apesar do nervosismo? Mais nervoso porque ele trouxe o critério do campeonato, né? Não dá para ele achar, já que o Carrídio não foi expulso, o Zé Ivaldo pode fazer a mesma coisa. Não, lá o árbitro errou e aqui o Zé Ivaldo não pode dar esse carrinho que vai ser expulso. Enquanto você se encaminha para a sua confortável poltrona, eu vou perguntar para vocês, assim, Paloma, Noriega e Dudu. Às vezes esse tipo de comparação que é feita, eu não sei, eu não estou dando nem tirando razão do Gil, tá? Eu entendo o raciocínio do Gil. O que eu às vezes não entendo é por que a gente faz essas comparações, que o futebol faz essas comparações, meio pensando assim, pô, ele não expulsou lá e expulsou aqui. E nunca é assim, ele acertou expulsar aqui e errou ao não expulsar lá. É muito assim, primeiro o meu e depois o conceito? Tá certo, boa visão. É o calor do jogo também, não é, Dudu? Assim, é difícil você ter um bom senso ali logo depois da partida. Ainda mais naquela hora, né? Depois que você perdeu, o Gil jogou no Corinthians, então ele tem algo a mais. Bateu boca com o Memphis. Perdi pro Corinthians e tal. Mas assim, a expulsão cara, é claríssima, né, Salvio? Cara, é um carrinho que ele foi até infantil. A gente até comentou no jogo, né, Kleber? Pois é. Corta o caminho, não faz a expulsão e não dá o carrinho. Então, olha lá. Acho que sem razão. Essa foi a hora que ele se enroscou e para valer com o Memphis. E ele mandou ver em inglês com o Memphis depois. É isso aí. Ó. Hey, man. Aí chegou o Candançã. Chega, aí é chamado, sabe de quê, Kleber? Árbitro de boxe. Vai lá tirar um para cada lado. Mas deu amarelo. Não teve agressão. Agora, você acha que ele é muito novo para apitar esse tipo de jogo? E eles passaram o jogo inteiro ali. Ó. Você acha que ele é muito novo? É o mesmo lance por outro ângulo, né? Você acha que ele é muito novo para apitar esse tipo de... Você lembra que tinha novela, tudo, Saudade Não Tem Idade. A arbitragem tem idade? Kleber, tem que ter experiência, a idade não. O Candançã apitou grandes jogos na Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado. Apitou o Campeonato Paulista no ano passado e virou um árbitro FIFA. Para um árbitro FIFA, ele tem que ter capacidade até para apitar uma final. Para mim, ele está preparado para o jogo de hoje, sim. Está preparado, árbitro FIFA. E ele foi como hoje? Foi bem. Foi bem. Mim foi bem. Lógico, precisou do VAR para corrigir uma decisão na expulsão, mas para mim o placar não está na conta da arbitragem. O placar não está na conta dele. Para mim, sim, a arbitragem hoje não interferiu no resultado, as duas expulsões corretas. 2 jogadores foram expulsos, né? Essa aí é ele com o Léo Godoy. 2 jogadores foram expulsos, os 2 do Santos. O Zé Ivaldo, metade do primeiro tempo, talvez um pouco mais do segundo tempo? Foi. Um pouco mais adiante, né? E no finalzinho do jogo, a expulsão do Escobar. Escobar deu uma levantada. Escobar começou a ficar irritado. Ele tomou a caneta do Romero, ele chutou uma bola para fora, ele fez uma falta pesada e depois ele deu uma levantada no meio do campo e acabou sendo expulso. Do campo. Essa é a expulsão do Zé Ivaldo. Ai. Você não tem nem discussão. Aí eu vou me permitir discordar um pouco do Salvio aqui, porque ele não tem que ser socorrido pelo VAR nesse lance aí. Ele tem que expulsar no campo direto. Mas ele deu amarelo, né? Imediatamente. Aí foi um erro dele, no amarelo. Eu concordo com você, Noriega. Essa é uma expulsão e no campo. Então, mas bem assim... que tem o VAR. Então, eu vou perguntar para você, porque você viu um monte de lance como esse no campo. Ele não aparece no campo da câmera, ele não está muito perto do lance. O lance é bem na ponta esquerda.
A gente vendo aqui na televisão, obviamente que para nós tá claro, assim, ó, ela bate no pé, até a bola bate no pé do Ivaldo, o Zé Ivaldo bate com o pé na bola, mas depois ele passa o rodo no Yuri Alberto. Minha pergunta é se no campo, da onde ele estava, a visão, o ângulo é esse que nós temos na televisão. Ou pode dar a impressão de que é um lance para amarelo? Kleber, não. Nós estamos no ângulo invertido do árbitro. O árbitro está dentro do campo, a câmera está do lado de cá. Certo. Mas o árbitro tem condições de ver que o Zé Ivaldo dá um carrinho. E no jogo... Não, que dá o carrinho sim, Salve, mas que pega... Que dá uma voadora e pega. Dá para ver sim, Kleber. Ô, Kleber, e no jogo tem uma imagem que é bacana. O Ramon Dias falando com o quarto Belotti. árbitro, com o Lucas Belotti. O quarto árbitro podia ajudar. Vai ali e fala. Eu vi na frente dele. O quarto árbitro ou o quinto árbitro que hoje tinha pode dizer vermelho? Pode dizer vermelho e deve dizer vermelho, porque eles estão com esse ângulo nosso. Ele está vendo nesse ângulo invertido, diferente do árbitro que está dentro do campo. Bom, então esse lance, ele deu amarelo, foi chamado para o vídeo e depois no vídeo ele deu. E essa é a segunda expulsão. Foi nada. É o Martínez e primeiro ele teve essa jogada com com o Escobar, né? O Escobar chega dando embaixo e dá uma levantada no Martínez. E aí o Candanção está bem próximo, você escuta até o barulho, né, Kleber? E aí, olha lá, olha a entrada. Nossa, e aí o árbitro ali atrás, isso é para cartão vermelho direto. O jogo já tinha até acabado, né? Tinha passado do acréscimo. Ele acabou o jogo sem cobrar falta, né? Foi a última decisão. Cartão vermelho, perguntou para o VAR se tinha alguma coisa, ficou esperando e depois terminou a partida. Esse tipo de lance demonstra alguma coisa? Descontrole, irritação? O cara já sabe que está eliminado, né? Mas eu acho que o cara tem que ter um certo controle nisso aí, porque ele poderia ter machucado o Martínez. O campeonato acabou para o Escobar, mas ele vai continuar para o Martínez. Acho que é uma questão de respeito pelo adversário, não precisa chegar tão forte assim. Ele tava meio irritado. Assim. Por que o Dudu tá rindo? Eu tô rindo porque foi dura a entrada, né? Isso aí pode machucar, como o Nani falou. Mas não tem como controlar, tá? Desculpa. Não tem, né? Você é louco. Você tá tomando 2-1, virado, tal, não sei o quê, o Santos fora. Acabando, né? A cabeça do cara tem que tentar evitar, mas não é aqui. Daqui é muito tranquilo a gente falar, podia evitar. Claro. Faz uma falta, o cara tá com a cabeça quente, ele dá um pontapé, sabendo que vai ser expulso, mas é um pontapé que não vai machucar o cara. Esse aí não tem muito explicação. Bom, enfim, para acabar o assunto, ficou o melhor time em desempenho técnico no campeonato, em pontuação, ficou para ser o finalista corretamente. Eu acho que não foi uma superioridade enorme, mas o Corinthians mereceu passar. Para você também. O Corinthians foi superior ao Santos. Teve um momento no final do primeiro tempo que o Santos estava até melhor no jogo, empatou, encontrou uma forma de jogar, mas no segundo tempo foi muito mal. E aí um cara que não tinha jogado bem no primeiro tempo faz aquele golaço, o Garro, depois de quase fazer um golaço de falta, né, a defesa do Brazão, e acabou decidindo o jogo. O Santos não teve jogadores decisivos, e o Corinthians teve. A briga, a discussão no jogo de Guayaquil, vocês acham que serviu para dar uma reunida no grupo? Eu acho que demonstrou, o Corinthians precisava ganhar muito esse jogo, porque pelo que aconteceu no meio da semana. Eu acho que a briga faz parte. E ganhar elétrico. E ganhar e, tipo assim, falar para a torcida, a gente vai tentar fazer o possível na quarta-feira. E reverte? Essa que é a questão. Eu acho que é muito difícil de reverter, mas eu já joguei várias vezes contra time equatorianos. Se o Corinthians consegue entrar concentrado e fazer um gol no começo, eu acho que tem boa chance de reverter. Você acha que dá? Você? Eu acho que é possível, embora seja bastante difícil. É inédito na história do Corinthians. Né? Na história da Libertadores, acho que poucas vezes. O Corinthians não tem no seu currículo da Libertadores resultados assim. Mas vai estar com o estádio cheio e a torcida passou a acreditar mais depois desse resultado de hoje. Bom, o Corinthians precisa ganhar o jogo por 3 gols de diferença para levar para os pênaltis, por 4 gols para se classificar. Se conseguir, vai para a fase de grupos da Libertadores. Se não conseguir, vai para a fase de grupo da Sul-Americana. Você trabalhou com moda? Você foi modelo? Não, mas eu gosto bastante. Não? Não. Tem certeza? Absoluto. Não tenho a menor pinta para ser modelo, né, gente? Eu tenho 1,65 de altura. Mas com salto. Se eu sair daqui caminhando, mas você gosta de moda? Adoro. Se eu sair caminhando para desfilar, veja se... Vocês estão sempre muito elegantes aqui no programa, viu? O passo dos desfiles. Deixa eu ver. Olha lá. Análise tática. E aí a rodada aqui, ó.
Faz a carinha. É, Tô bem, não? A carinha que ela pegou. mais ou menos. Tá Vem legal. aqui. Vamos ver aqui. É, só porque ele... Olha eu andando, olha eu. Agora trocou, mas isso é elegância. Se você gosta de moda, me faça uma análise desta imagem. Vamos lá, quem vai aparecer no telão? Ah, não, vocês estão de brincadeira comigo. Você não gostou? Surpreendentemente, eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais. Mas essa não é a roupa do jogo contra o Corinthians. Lógico que é, essa não. Não, mas do aquela Corinthians é. ele não tava de... Não. Não era gravata branca? Tinha Ó, borboleta. Batalha de looks. Esse Olha lá, tá... olha lá, não, olha lá, esse não ó, tá legal. ó. Final del partido. Ontem, ele tomou de 4 do Del Valle. Aí, ó. Olha lá. Essa. Não tá legal isso, Não gente. tá? Não, e o pessoal gostou. O pessoal É? elogiou muito. Quem gostou? E aí eu até coloquei uma foto do Dudu. Ancelotti também, Sei. super bem vestido. Mas Sei. o Ancelotti dá um show Quem de gostou, elegância, Paulo? né? E aí aqui não... Quem gostou, Quem Dudu, gostou? te perguntando? Fez sucesso no dia. Fez sucesso? sucesso. O pessoal super elogiou nas redes sociais, Estilo, o pô. povo Ela tem ficou personalidade, animado. Segundo o forte. Castilho. Personalidade Segundo o forte. Castilho, né? Técnico do Barcelona de Guayaquil. Qual é a piada óbvia de você olhar o segundo Castilho com essa roupa? Piada? Não vai falar que ele foi pro baile, né? Não. Parece... Pô, quando ele for o primeiro, que roupa que ele vai usar? Segundo Castilho. Se o técnico... Agora que assim, se o técnico chega no vestiário, você tá lá se preparando para jogar, o técnico chega com essa roupa. O que vocês fazem? Garçom, né? Duvido! Professor! Professor. Professor, traz uma água! Por favor. Duvido! Por favor, Gatorade. Estás muito bem, professor. Duvido! Ou então você vai querer saber como que o pai dele se vestia. O primeiro Castilho. Devia ser mais elegante ainda.